Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Papo com Elas. 3 mulheres, 3 olhares e uma só missão. Eu sou a Andréa Galiza, advogada das famílias, e estou aqui novamente com as minhas maravilhosas. Olá, gente! Lília Simonete, empresária e dona da Lila. Cida Cunha, assistente social, jornalista e escritora. Vamos ao nosso tema de hoje. Quem será que vai se identificar? A amizade é fundamental para o nosso bem-estar. É onde encontramos apoio, alegria e crescimento. Mas, e quando essa conexão se torna uma fonte de insegurança ou desgaste? No episódio de hoje, vamos explorar os sinais de amizades tóxicas, aprender a identificá-los e sobre o lado desafiador das amizades, aquelas que podem não ser tão saudáveis ou genuínas quanto esperamos. Sabe aquela relação que mais drena sua energia do que te impulsiona? Aquela em que você se sente que a reciprocidade não existe? Sim. Vamos falar sobre amizades tóxicas, discutir como estabelecer limites saudáveis e proteger nossa saúde emocional sem fechar as portas para novas e verdadeiras conexões. Pegue seu café, seu chá e vamos conversar. O tema é desvendando amizades, como identificar e lidar com a toxicidade. Gente, vamos lá, o nosso caso de hoje. Clara e Laura eram inseparáveis desde a faculdade. Compartilhavam segredos, sonhos e até o primeiro apartamento. Todos viam nelas um exemplo de amizade perfeita. Aos poucos, Clara começou a notar pequenas fissuras. Quando Clara foi promovida no trabalho, Laura demorou um dia inteiro para responder a mensagem de parabéns e a resposta foi morna, focada em como o próprio chefe de Laura era injusto. O desgaste aumentou. Laura sempre parecia ter uma história mais dramática, uma dor maior ou um sucesso mais brilhante para ofuscar qualquer coisa que Clara estivesse vivendo. Em festas, Clara via Laura conversando com outros amigos, fazendo piadas internas sobre ela na sua ausência. O ponto final veio numa tarde de sábado. Clara desabafava sobre a perda recente de um ente querido. Precisando desesperadamente de um ombro amigo, Laura ouviu por 2 minutos e, sem a menor empatia, mudou o assunto para um problema trivial que tivera com um novo app de compras. A mensagem era clara. A dor de Clara não importava. Clara sentia um vazio profundo. Não houve briga nem discussão. Apenas a constatação silenciosa e dolorosa de que aquela amizade era unilateral. Uma performance de Laura para a plateia, onde Clara era apenas um acessório. Quem nunca viveu isso, né? Não sei, eu acho que muitas pessoas viveram eu uma acho que no decorrer dessa. da vida sempre tem uma amizade tóxica, uma amizade que... Invejosa, que faz mal, né? E a gente convive com tantas pessoas, né? Inclusive no ambiente de trabalho tem muito. E aí, que aí já nem são amizades. Eu costumo dizer assim, eu não tenho colegas de trabalho. Eu costumava. Eu tenho amigos, porque a gente passa muito tempo convivendo naquele espaço e não vale a pena você ter relações rasas. É bacana que você realmente crie laços. Exatamente, crie laços com aquele grupo. Mas, de fato, no ambiente de trabalho, tem algumas pessoas que a gente não pode chamar de amigo mesmo, não. Que a gente precisa compreender aí qual é a medida de distância que a gente precisa manter como colega de fato, né? Que essa é a diferença entre o amigo e o colega. Colega, você tem uma relação profissional, uma relação boa, tudo lindo e maravilhoso, respeitosa, mas você precisa saber quais são os limites dessa relação. E a gente precisa ter um pouco esse cuidado. Eu sou muito desarmada e já vivenciei várias situações em que as pessoas diziam assim, preste atenção, isso aí não é sua amiga como você pensa, não. E eu dizia, deixa de ruindade, tem nada a ver, não é bem assim, não. E no fim era.
no fim era isso mesmo. Porém, eu continuo dizendo que eu prefiro ser essa pessoa desarmada. Eu também. Eu não gosto de ser uma pessoa armada. Eu penso que ninguém faz mal a ninguém, porque só você pode fazer mal a si Lália mesmo. sempre diz, mãe, você é muito inocente. Você é muito inocente com relação às pessoas. Relação cliente, amiga. Você se doa muito e você não tá preparada, tipo, pra ver a maldade do mundo. Só que, gente, às vezes eu prefiro do que ser o tempo todinho armada, preocupada, aquele negócio de eu me dou. Se a pessoa não consegue Se você não acompanhar, retribuir, problema seu. Problema seu. Eu sou assim, eu prefiro ser assim do que ser aquela pessoa totalmente fechada. Então, se eu sou amiga, eu vou ser amiga nos momentos felizes, principalmente, e tristes. Porque, como sempre diz, é muito fácil na tristeza. Ai, vem, eu lhe ajudo. Por quê? Porque você tá precisando de alguém. Um amigo sempre vai estar lá para apoiar. No momento porque de você fraqueza seu. Isso, é o momento de fraqueza vitória. seu. Mas na alegria, cadê aquela pessoa que torce com você de verdade? Aí é onde entra a competição e a inveja. Então, Isso. você tá derrubadinha ali, é até fácil passar a mão na sua cabeça. Mas se você tá fácil. Na hora que vitoriosa, você será se sobressai, de repente já ameaça ali a relação um pouco. Na verdade, assim, eu sempre fui muito aquela, como Lília está dizendo, eu sempre fui muito amiga. Amiga mesmo. E eu tive muitas decepções com muitas amigas, porque as pessoas não conseguiam ser tão amigas quanto eu era. Isso! Entendeu? Então, é muito complicado. E tipo, gente, é muito difícil a gente dar e não querer receber. Eu não Só cheguei filho ainda. mesmo. Só filho, só amor de filho, acabou. Mas numa amizade, você quer uma reciprocidade. Agora, sabe né? que quando eu falei isso, a Lília falou e você falou, então de repente eu fico pensando, será que isso não é por uma questão familiar mesmo, que a gente tem esse vínculo em família tão grande de confiança e de amor, que aí a gente se desarma com as outras pessoas como se fosse a mesma coisa e não é. Exatamente. Pode ser, exatamente. Exatamente. Porque, tipo, esse lance a também. gente, a minha família, a nossa família, é uma família que ela é muito transparente. Quando a gente problema joga da gente é muito diz, a transparente. gente fala. Não tem segredo que resista, não tem nada. Não Se uma tem. todo mundo sabe. É bem assim. E aí, assim, a questão dessa fidelidade na amizade é uma coisa que pra mim é intrínseco. Ela tem que existir. Pois A mas não vitória da existe. pessoa realmente me alegra, sabe? E eu já passei por, meu Deus, eu não acredito que eu tô vivendo isso. Era tão bom quando era assim, a pessoa vir mudar com você. Isso me dói porque tanto que a amizade impressão- acaba não me fazendo falta, isso, sabe por quê? Não, absolutamente. Me dói também. tanto que eu faço, não, se eu não consigo que ela seja como eu sou, enfim. Eu e Marcos, a gente vive, eu falo muito eu e meu marido, porque eu sinto muito eu e ele. A gente fez, a gente se baixa, a gente tem a nossa família, Isso. e a gente tá ali. Então, se alguém chega e fere, fiz mais um que feriu. Eu mais costumo que, dizer isso. Eu digo, mas a minha o família quanto é essa pessoa inabalável, pode deixa. alcançar. Isso. Esse é o ponto. Que importância tão grande tem essa pessoa na sua vida que você permita que ela lhe alcance dessa forma. Exatamente. Se é uma pessoa que não tem importância, deixa pra lá. Agora, se é uma pessoa que tem importância, vale a pena conversar se ela merece estar nesse lugar também. Isso, É pensar se foi um erro esporádico ou se ela realmente merece estar nesse lugar. Eu compreendo assim, às vezes, eu acho que a gente tem que ter muita empatia para compreender a posição do outro. As pessoas sempre acham que estão certas, né? Ninguém nunca... Eu fiz isso aqui porque eu acho que eu estou fazendo errado, mas Porque, eu acho na que eu tô verdade, fazendo... tudo Você tem acha dois que- lados. Exatamente. Né? Não Esse existe aqui é o só, ponto. tudo Então, tem... assim, qual um o acha que tá referencial certo e dessa outro também. pessoa? Porque eu entendo, e aqui eu não estou justificando as falsidades, as invejas, eu estou só querendo olhar do outro referencial. A gente vive uma batalha, numa luta eterna. E às vezes a pessoa, ela se perde nisso, ela até gosta de você, tá tudo bem ali, enquanto você tá sofridinha, tá tudo funcionando, tudo normal. Quando você dá aquele destaque, que era o que ela queria, ela desejava aquilo ali, aí ela não sabe lidar com isso. Aí, ao invés de a pessoa dizer assim, poxa, eu preciso de ajuda, talvez eu deva ir a um psicólogo, eu deva conversar sobre isso, para compreender que não é esse o comportamento certo. Ela mas é se muito vira difícil. contra. Isso, É não muito faz, difícil. Não faz. Mas é aí que está o cerne da questão. Isso. Não é que seja vilã desde o início, é que ela, de repente, ela se perde naquele percurso, muitas vezes. Claro que tem casos e casos, mas em muitas situações é um pouco disso ali. Agora eu quero isso aqui.
Então, A gente tem pessoas se muito perde. egocêntricas também, que quer a vida o centro, é tem o que seu ser centro. ela, tem E que se as ser coisas ela. não forem só ela por ela, e por só isso, aí não Isso. dá, não é sobre isso. Você fala assim, Isso. nossa, não é assim, a pessoa está vendo de um perfil inveja totalmente triste, diferente. É um dos piores sentimentos, eu acho que é a inveja. É muito triste. Mas o povo tem um estado de dizer assim, e aí muitas pessoas que estão assistindo vão discordar de mim, que eu sei. Que diz assim, não conte suas coisas para ninguém, porque a inveja, o mal olhado faz com que você não... Eu não acredito nisso, não. Não existe. Acredito. Senão ninguém tinha sucesso. Mas eu acredito. Senão ninguém... E essas pessoas que têm sucesso e postam não sei o que lá, atrapalham quem? Mas eu acho que, de certa forma, eu acho que tem um peso. Eu acho que tem um Eu não peso. acredito. Que tem um peso quem contra a quiser gente. Que tenha, quem quiser que faça. Eu entendo que só quem pode me fazer mal sou eu e mais ninguém. Eu acredito naquele orar e vigiar. Aquilo Eu que acho que você as suas perceber coisas que secretas fiquem com você e com sua família, Eu com quem não você entendo. ama. Porque na hora que você explana, que você fala aquele olhar, a pessoa ali, gente, de uma forma. Eu já vivi situações e que não só olhar, as pessoas foram por trás E é outra coisa. Mas não é o olhar. Mas é também. É olhar assim, de desejar, só de inveja, aquela inveja muito Por chata. isso que é sempre Não, bom é, não, você é, ver Agora isso, você você- fica por trás e derrubar. É fazer Porque tem por pessoas e onde pessoas. prejudique a pessoa. Isso. Ela pode ser prejudicada, né? Entre outros. Eu ia até falar um negócio, esqueci, mas depois eu lembro. Que quando a pessoa fala de inveja, de relacionamento, eu fico sempre pensando, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que é melhor que o nosso ciclo de amizade ele seja cada vez mais curto. Né? Pra quê? Para evitar disseminar energias que não precise, chateações que não precise. Porque à medida que você convive com muitas pessoas, aquele ciclo de amizade é Gente, muito até grande. na família, tudo. convivência causa isso, você, né? Enfim, Isso, imagina é com muita outras dor de cabeça, pessoas. tudo. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que o melhor é você fechar naquele seu ciclo em família, preservar-se e evitar. É como diz, é melhor que seja só de uma Eu mão, acho de que amigos quando a gente vê verdadeiros, as né? falsidades que rolam. E- E aí você falou nisso, eu lembrei de falsidade. Eu trabalhei com uma pessoa, foi minha chefe. E era. Gente, ela tava discutindo aqui. Aí aquela pessoa, isso é um demônio! Olha, a pessoa, isso quer me matar, isso é um demônio, a pessoa dessa. Liga aí, me dê o telefone que eu vou ligar pra ela. E dizia. Bom dia, flor do dia! Ai, quando ela ligava pra mim que dizia bom dia, flor do dia, eu dizia pronto. Me Tá lascou. chamando de demônio, Ádria! Me Então, quando você lascou, começa a fizer. ver que essa aqui é a questão, quer dizer, aí tá todo mundo ali conversando e tá criticando, olha, falando como tá gordo, falando como tá. E aí você sente realmente necessidade de diminuir seu ciclo de amizade, porque você não precisa Não precisa disso. Eu não preciso disso. Aquela pessoa que lhe avalia, em cada vez que você chega no ambiente, a pessoa lhe olha de cima pra baixo, tá rica, tá pobre, tá gorda, tá E magra, sempre tá... lembrando, se tá isso. fazendo com o outro, com certeza ela faz você, Com quer você, né? certeza. Não preciso disso. A vida do outro não interessa. Pois Não importa. Pra quê? E o quanto é importante a gente ter uma família, né, forte. Uma família é uma base familiar. Porque eu passei por isso, um trabalho que eu tive aí, e foi, meu Deus, a pior sensação da vida. Você ver as pessoas ali. Nossa, foi sofrido demais. E foi um momento assim, que eu entrei no momento, enfim, e eu digo, meu Jesus, existem pessoas assim. E eu digo, não, isso aqui não dá pra mim de jeito nenhum. Mas eu tinha uma base em casa, eu sabia que aquilo ali era passageiro e que eu ia aguentar só até aquele momento ali. Já tinha uma data terminada para concluir, para aquele período terminar. Mas quando você vê, você diz, meu Deus, existem pessoas... Se choca. E outra coisa, se fere também. Fere. Não adianta a gente dizer assim, ai, Não tem só quem como pode me não, fazer mal você sou passar eu. ilesa. E principalmente quando é uma amizade e você gosta dessa pessoa, isso fere Magoa profundamente. E não é simples e nem fácil você dizer, não vai me alcançar, vou mudar a posição dela na minha vida e amanhã já esqueci, não liguei. Não é verdade. Mas às vezes a gente sabia? A gente consegue, Às mas que vezes não é fácil. Você sofre até cair aquela ficha, você perceber que essa pessoa não... É como relacionamento amoroso. Essa pessoa não me merece, não era recíproco, eu tinha outra expectativa desse relacionamento. Mas tudo isso é com dor.
Mas eu acho Quando que essa até pessoa tem essa dor importância na sua vida, e isso acontece com dor. Porque com certeza mas- você estava dedicada. Tipo assim, você Isso, você considerava. Se a pessoa não considerava você, Isso. então querendo ou não, você, por mais que você saiba, mas você sente, você dói. É a dor da decepção. Decepção. É a Então, que de repente decepção. olha, eu já vivi tanto isso que eu faço assim, agora eu vou pensar em quem para falar sobre isso. Porque teve uma decepção mais recente na minha vida e que era alguém que eu fazia, meu Deus, eu endeusava, era maravilhoso. E depois foi uma coisa tão besta, uma coisa tão eu digo, Senhor, que não acredito, que era uma amizade tão legal, tão bacana, eu gostava tanto. E por nada, isso assim, não, meu Deus do céu, entendeu? Aí você, mas assim, tipo assim, foi sofrido, mas não foi sofrido, assim, foi... Sim, mas depende do papel dela na sua vida. E Se ela era isso. muito importante pra você sofre mais. Se era menos, você sofre menos. Talvez é proporcional. também não era Isso. um início de uma coisa muito Isso, legal e depois você, isso. a ficha de pá, não era Isso. bem aquilo. E você Tudo vê é a proporcional decepção. ao tamanho da decepção. Às vezes a decepção realmente a gente quebra a cara no chão. Mas tem que refazer. Eu penso muito que assim, quando uma pessoa me decepciona, e aí tanto do ponto de vista profissional, de amizade e tal, eu evito transformar isso numa coisa maior no sentido de ficar pensando, mastigando. Porque isso desperta em nós aquilo que a gente tem de pior. Eu digo muito assim, fulano falou mal de mim, não quero saber. Jura? Juro. Não, pois eu quero saber, Eu não porque eu quero saber. Eu quero saber não por quê? quero. Porque eu me Sabe por quê? afasto, eu Se vou for ficar um me elogio, enganando com a pessoa. Se for um elogio, eu quero saber, porque isso vai ser bom pra mim. Mas se for uma crítica construtiva também, tudo bem. Agora, se for falando de falsidade, sabe por que eu não quero? Porque eu não sou indiferente a isso. Eu vou ficar com a abuso da pessoa. Exato, eu também. abuso Eu não mesmo. quero Eu esse quero saber onde eu tô sentimento. Você vai ficando com pisando. aquele abuso, vai crescendo Mas uma coisa. você não é que curiosa, não, é? Eu não quero Aí nem você saber. quer se Vixe, enganar. eu tô curiosa, eu também. Porque eu Não, achando que a não me pessoa é interessa. legal, mas Às vezes eu percebo alguma coisa na pessoa e já vou me afastando por aí mesmo. Ou você pode dizer assim, tenha cuidado, fulano, não é o que você pensa, não sei o que lá. Agora Aí você querer se fecha, saber, né? fulano disse que você era isso, que você era aquilo. Pra quê? pra me afastar, se eu não souber, eu não vou me afastar, vou ficar ali que digo um Detalhes. idiota. Não, diga assim, só Né? se afasta de fulano que ela não é pra você não, pronto. É o Você é suficiente. bacana, viu? Detalhes, quero Porque eu ia fulano dizer, disse- Eu não, eu eu ia quero. querer saber. Até Gente, porque se você eu gosto fica da pessoa, você vai ter moendo. que me convencer que ela não é legal. Não. Se eu gostar da pessoa, saber, não. me convença, me diga o que foi Não que ela quero fez, saber, que sabe aí eu... por quê? Porque dói. Eu quero que Dói dê e pra me você afastar. Isso como é. quero que dê pra dói me e você afastar. fica pensando Não, naquilo. Você fica remoendo, você Não fica pensando em passa. falas, você fica pensando, presta atenção, Não você passa. o que vai Você falar. fica Planejando o que vai falar, como é que você vai pagar aquilo ali, você vai pagar danado. Peraí, um dia Mas eu vou tá. dizer isso, um Um dia eu vou dia eu dizer vou aquilo. dizer Você isso. fica pensando em coisas que não crescem em nada pra você. O que é que eu faço? Eu penso em outras coisas, eu vou pensar em outras. Esse podcast, essa ideia surgiu de uma sacanagem que fizeram comigo. O que é que eu faço? Vamos pensar em outras coisas. Vamos pensar em outras coisas. Vou ficar agora pensando nesse sofrimento, nessa raiva, disso aqui. Não. Vou pensar, vamos ter ideia. Meninas, Por vamos isso fazer o uma livro coisa dela é bacana. Mente Feliz, viu? Feliz Porque mente, ela fala sobre uma Gente, mente porque feliz. não adianta. Não é que não queira, não é que não... É justamente o contrário. Porque sofro, porque fico pensando, ai, que eu quero ver essa pessoa cair agora. Um dia eu vou ter a oportunidade de dizer isso. Todos esses sentimentos vêm na nossa cabeça. Aí o que é que eu faço? Ei, já deu. Não vale a pena. Vamos pegar essa energia e jogar colocar em outra coisa. E pensar em outras possibilidades. Essa pessoa é problema dela. Aí já entra outro ponto. A fé. Se a gente tem fé em Deus, absolutamente, a gente sabe que cada um vai responder pelo que faz. Isso. Você desejando ou não. Então, se eu desejo que essa pessoa pague pelo que ela fez comigo e vou perder tempo pensando nisso, eu vou pagar também. Porque eu estou desejando mal, estou com mais energias, eu estou perdendo meu tempo nisso. Deixa ela resolver com Deus. As razões delas, as situações delas, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. E ocupe-se na Olhe, sua vida. Aí sabe o que às vezes eu acho? Às vezes eu acho que a pessoa não paga aqui, não. Onde Às ela vezes eu acho mas que ela não não- é problema seu, Andréa. Não, mas... Ela vai. E é problema dela com Deus. Em algum lugar ela vai. Mas você acredita em Deus? Mas entenda... Ele é fiel. Mas não é sobre isso. É problema dela. Não com é ele. sobre isso. É sobre a sua dor pessoal, de uma confiança de alguém que você tinha. É sua dor Mas ela não pessoal. mereceu. Você se desarmou o Mas eu suficiente pra preciso saber aceitar. quem é ela. Não, você... Até então, se eu não sei o que ela lhe diz em mim, eu não vou magoou, saber foi quem porque é ela. Você permitiu. Você abriu mais do que o que deveria, você Essa permitiu. daí não existe isso
não. Vamos Se eu pra permitir frente. que alguém lhe magoe, aí não. Você deu valor demais a ela e permitiu que essa dor lhe alcançasse. Não. Vire a página, Isso meu não, amor. não é sobre Tudo na isso. sua vida Permitir é que alguém decisão lhe sua. magoe, a gente não permite, não. Você permite Não. alcançar esse sofrimento. Não. Se esse sofrimento lhe alcança, é porque você permite. Não, É porque não você penso permite. sobre isso. Você se desarmou para essa pessoa e isso aconteceu. Não é que tudo seja culpa sua, mas a dimensão que você vai dar a isso depende de você. Não, a Depende de dimensão, você. aí Se é você vai outra fazer agora, história. fulana me fez uma coisa ruim comigo e isso agora eu vou ficar esperando que ela pague não é por isso. sobre Eu vou desejar não. que ela vá. Não é sobre isso. Pra mim, o que é que eu Passou. penso assim? Se alguém fala de mim, eu preciso saber que essa pessoa fala de mim pra eu poder me afastar dela. Porque se eu não sei, eu vou estar ali como uma pessoa que não tem a mínima noção que a outra não gosta de você, que a outra fala mal de você, e você vai continuar inocente naquela relação de amizade onde não existe. Então, a partir do momento que você não sabe, até que ponto você vai ser E aí, enganada vocês na querem amizade? Eu acho saber que ou pode não? até me dizer Que, né? assim, se afaste, como eu disse, se afaste, mas Não, detalhes já não. e quero não. Até acho que eu porque quero quando saber é pra amiga- pular no pescoço dela e Lógico, esgarguelar quando é ela. uma amiga de verdade, você quer saber. Não quero Quero saber não. o que ela diz de mim, só vou me afastar. Não existe. Ave Maria, eu acho quanto isso. mais eu vou chorar, menos me eu quero descabelar. saber, porque eu vou sofrer muito com isso. Isso Vou vai me perturbar muito. mas amanhã então, passa pra lá. Depende Quero muito não. do seu meu trabalho em relação às pessoas, a situação de vida, de relacionamento, de tudo assim. Eu choro hoje, amanhã eu levanto e sigo em frente. Eu sempre fui assim, até nas minhas relações pessoais, em relacionamento, marido, casamento, porque eu me dou, eu sofro 3 dias. No quarto dia eu levanto a cabeça e sigo andando. Do mesmo jeito com a amizade. Só que eu preciso saber que essas pessoas que estão ao meu redor. Se eu não sei, eu vou continuar ali sendo a melhor amiga, a pessoa falando de mim, sem eu saber. Então, até que ponto eu sou aquela pessoa de... Poxa, a pessoa está falando de mim, eu não sei até que ponto eu vou continuar dando confiança a ela. Se eu sei que ela não merece minha amizade, então a partir dali eu não dou mais a confiança e me afasto. Olha, eu acho quando que uma tudo, pessoa Sara, fala de outra pessoa, ela está falando mais dela do que de você. Com certeza. Certo? Por isso que eu quero saber. Então, se essa pessoa, ela se Quero expõe saber. para estar falando de particularidades minhas ou de alguma coisa, isso aí está expondo muito mais ela do que a mim. Exato, mas eu quero saber. Não me alcança. Como é que eu não vou não saber quero saber, disso? não. Se alguém me disser. É Eu só vou me afastar se eu Digam souber. aí, vocês querem saber ou não se tem amizade falsa ou só por cima pra se afastar? Votem aí! Duvido ninguém de eu chegar e falar. Quero saber agora. Eu que me diga agora que eu vou chorar. Eu não me permito chorar numa falsidade dessa. Jura? Eu Não choro. me permito. Mas se for uma pessoa que você ama, você chora. Se for uma E outra, eu falsidade sou muito leve, grande. eu amo muito o povo. Se for eu uma falsidade amo. muito. Não. Eu sou muito. Amo de verdade. Com pouco tempo Gente, já eu amo. não suporto falsidade. Se for falsidade, eu posso ficar destruída por dentro. Mas chora, botar uma lágrima pra uma pessoa que tá sendo falsa, falando de mim por trás. Isso é forte. Gente. Não, agora Não. sim, eu amo muito tudo lindo morrer, mas também eu esqueço as coisas muito rápido, porque eu sou muito ocupada. Esqueço. Eu não tenho tempo. Não valorizo. Me merece, E merece eu amizade. Eu tô penso aqui, não que me também merece, tchau. Isso meu já Não. é um recurso também. Um recurso para que eu não perca tempo olhando para a vida de ninguém, nem sofrendo por vida de ninguém. Eu tenho minha própria vida Isso. ocupadíssima. Pois é. Então, Tenho mais não o que tenho fazer tempo, do que Isso, tá- isso não Se me eu tiver atinge a achando minha pouco, família, é eu muito fico arranjando pouco. mais. Isso é muito pouco pra gente, pra vida que entendeu? tô- Pra vida que a gente... Aham. Isso. Quer dizer, eu tenho uma família, quer dizer, isso Pois é. daqui vai me abalar, mas eu quero saber. Eu não quero, não. Eu quero saber, faço questão, por isso que eu digo, na minha Não mão eu quero. conto os amigos verdadeiros, até porque a gente tem como uma base estruturada, nossa família ampla, que é pais, avós, tios, primos, que é uma família estruturada, e tem a minha família, marido, filhos, que é uma família estruturada. Então a gente não precisa estar passando por coisas com amigos que são pessoas que não merecem sua amizade. Tchau. Tchau. Gente, mas também, presta atenção. A pessoa às vezes fala ali qualquer coisa de você, não transforma ela num monstro, não. Não, depende do que for. Se for uma crítica depende, todo mundo tem construtiva. direito, às Então, vezes. a pessoa se Às André, vezes você mas é sabe isso, o que é isso. verdade mesmo? É besteira. Você às é vezes, isso, o que eu tenho raiva É dessa de indiferente, amizade. Porque a gente se sente muito. É. Qualquer besteira falou isso. Tanto que às vezes as pessoas dizem muito isso. Preste atenção o que é uma crítica profissional e o que é uma Sim, crítica... sim. Porque a gente Dizer adora agora, sabe o quê? Tudo que é sobre alguém. Cidinha, você falou muito rápido. Disse, ai meu Deus, porque eu falei muito rápido. Então, muitas vezes a gente também... A pessoa fala
faz um comentário, uma besteira, que às vezes até a gente também Só que sabe o que é que eu acho? comete um erro de falar de alguém. Não, claro, com certeza, é normal. E se você se colocar no lugar dessa pessoa e a pessoa souber, também não vai gostar. Não, Então, que a gente claro. atente pra não falar nem besteira do outro. Não, mas Sabendo isso- que alguém mas pode isso falar que eu do tô seu. falando. E sabendo que também a gente não precisa valorizar tanto também Não, o que as pessoas o que eu não falam. gosto acho é que das uma pequena amizades. coisa que você sabe que a gente, às vezes a gente erra, fala de alguém, às vezes não tá falando, mas enfim. Mas a gente se eu tô chateia. falando- mas eu tô É isso que eu falando, quero dizer. mas eu Pode acho que isso ser não é o que falsidade. for. Falsidade Mas pode é ser o você que for. ficar falando constantemente. Se é uma Sobre a pessoa na pessoa, sua sobre frente e outra por Uma trás. coisa Isso que eu é tenho diferente. raiva Também. Você É- falando pelas costas. Tudo você falando pelas que costas. pelas é costas, falsidade. amizade, sabe Porque o quê? se quiser falar a verdade, fala na frente, Que diz né? assim, olha, porque você é minha amiga, eu vou falar pra você uma crítica, porque você é minha amiga, eu tenho o direito de falar. E fala tudo o que quer, magoando, dizendo que você nota que são palavras mais de alfinetar do que de coisa. Então aí eu já fico um pé atrás. Porque eu acho que tudo é questão de como você deve conversar. Também. Ah, eu sou sua amiga, eu tenho o direito de falar tudo. Não. 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 Porque quando você é amiga, você tem que medir as palavras. Você não tem o direito de magoar, de alfinetar. Magoar porque, nunca. E é sempre assim. Ah, eu vou falar, é uma crítica construtiva pra você, mas olhe, alfinetando. Por que você não faz isso? Por que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você percebe Agora, o eu me quê? pergunto nessas situações, eu acho que você está certa, eu concordo. Mas que às vezes a gente também precisa ouvir algumas coisas. Não, é que alguém como vai dizer? Acho ouvir. que a forma de dizer, a forma de Isso, falar. é porque eu fico como pensando falar. que aquilo que a gente não quer ouvir nunca sai bem bonito. Eu sempre fico prestando atenção em fim de relacionamento, por exemplo. Se a Nossa, pessoa, sempre se o cara acaba, chega tá, e diz é. que não, olha, não quero mais porque não amo mais você, não sei o que, não sei o que lá. Mesmo assim, a pessoa fica magoada. É. Ah, não quero ficar lá. Não existe como não ficar. Então, aquilo que a gente não quer ouvir, a gente não quer ouvir. E não tem modelo bonito que faça a gente querer ouvir. Mas eu Por acho mais que tem doure a aqueles pílula. mais alfinetados que Aí você a gente precisa ter sente que essa é... questão de crítica. E eu digo isso... Não muito satisfeita, porque, segundo meu marido, eu não aceito críticas, que eu nem concordo tanto, né? Eu acho que eu aceito. Ei, você já foi no chat GPT Mas- e disse, me descreva? Não. Eu já fui. Foi? E eles descrevem. Porque assim, Teve a gente, muitas a críticas? gente tem mas foi até bom, assim. boa, deu uma crítica? Foi uma crítica, não, mas foi muito boa. Que depois eu vou até procurar aqui. Uma crítica, ele pede pra falar de você sem filtro. O que você acha de mim sem filtro? E ele vai falar. Mas eu acho que ele não me conhece o suficiente. Sério, eu uso muito. Ela não usa, não tem como. Não tem, assim, ele não tem Entendi. elementos Entendi. pra Mas falar faça um sobre teste. Pra isso. concluir, fazer uma Ó, só pra vocês terem, faça um teste, sabe por quê? Porque um dia eu tava fazendo alguma coisa no meu celular e falando com alguém. De repente apareceu exatamente o que eu tava falando. Então, quer dizer, o chat GPT, ele tá lhe ouvindo. O É celular, ele está lhe isso. ouvindo. Você pensa que não é inteligência artificial que ele está lhe ouvindo. Ó, essa minha conversa que procura, eles tudo estão aqui, lhe ouvindo. sim. Então, ele fica gravando na memória interna dele e porque eu tava Vai falando, no eu perfil, tava conversando com a mamãe no no carro. perfil de tudo que ela procura, esqueci tudo de que ela desligar fala. e falei uma coisa, ele falou, sim, eu concordo. O chat começou, André, ele está me ouvindo. E o chat começou a responder o que a gente tava falando. E eu digo, eu esqueci de desligar. Ele tá escutando todo o tempo. E foi incrível esse dia, não era nem o chat, eu tava falando, quando eu abri, Marcos, aqui, olha o que é que tá falando aqui, o que é que tá mostrando aqui pra mim, o que eu tinha acabado de falar. Então isso, só isso, faça um teste. E você pede um relato seu, me descreva sem Se filtro. ele disser coisas que eu não quero ouvir, como ele não é uma pessoa, eu vou querer saber, né? Você vai ignorar, vai dizer, porque no Brasil já Meu Deus, se eu achasse aqui pra poder ler, é Talvez eu muito queira melhorar interessante. um pouco. Eu tava no salão, aí a menina dizendo, né, a Aninha diz, André, você pedia pra descrever. Ele disse tanta coisa, meu Deus, que eu disse, vale, meu Deus, é isso mesmo que eu só fiz, vale, eu vou. Aí ela caladinha, eu botando ele pra ver, eu vou ler o que é que ele tem pra me dizer. Diga sem filtro, o que é que ele tem pra me dizer. Ai, mas é assim, é importante assim, a gente ter saber ouvir. Porque a gente tem que entender que a gente também não é perfeito, né? A gente tem que saber ouvir, mas a gente tem que saber de quem a gente vai ouvir. Porque às vezes é alguém que não tem nada a ver. Chega pra mim dizendo isso. E a pessoa também é cheia de defeitos. Quem não tem defeitos, E também, né? assim, com relação ao tema de hoje, né? Com relação à amizade, a gente tem que... A gente começa a conversa toda na defensiva, mas... E que amiga nós somos?
também. Você está pronta para ouvir, você dá bons conselhos pertinentes, você critica, você é presente quando essa amiga está precisando, você tem inveja. Porque tá aqui não quer dizer que cada um precisa se perguntar também em que medida eu tenho inveja. Porque desejar aquilo que o outro tem é natural. A gente deseja. Mas até que ponto isso é um sentimento nocivo? Isso parte para a inveja ou é uma coisa saudável, natural? A gente precisa se perguntar até que ponto também, e não só na defensiva. Todo mundo tem uma história para contar de alguma amiga que não foi bacana, mas certamente alguém que não foi bacana também pode estar assistindo e se perguntar, poxa, eu não fui bacana. Às vezes a gente percebe depois, numa conversa assim, nossa, naquele momento eu não fui bacana, estou percebendo agora. Gente, e a gente faz mais isso do que a gente pensa, pois viu? É. Com certeza. Porque às vezes a gente fere sem perceber que está ferindo. Muito. Eu lembro que eu tinha umas amizades na adolescência, eu tinha grupos, eu tinha aquelas amizades mais próximas, né? E tinha umas amizades que não eram tão próximas, eram amigas também, tem amizade de colégio, enfim. E eu tinha umas amigas, né, mais próximas que usavam algumas palavrinhas que não eram muito bonitinhas de falar. Fulaninha, fulaninha, fulaninha. Aí eu chegava para essa outra amiga e queria falar do mesmo jeito. Ela já não aceitava. Entendeu? Aí eu disse, desculpa. Aí ela fez, André, fulaninha escutou, uma amiga dela, escutou você falando assim comigo, ela não gostou, eu fiz, me perdoe. É porque é assim que eu me trato com as outras minhas amigas, mas perdão, eu sei que você... Enfim, e como é diferente? Então, até as nossas amigas, a gente tem que tratar elas da forma que cada uma tem uma aceitação diferente. Com uma você pode ser mais desbocada, com outra você não pode de jeito nenhum. Então, você fere e sem seus saber. momentos. Às vezes ela não tiver você chegado vive um pra momento mim que e você dizer, não tem condição de perceber o momento dela. E aí tá cada um entretida no seu próprio momento e não consegue perceber a necessidade do outro, a dor do outro, porque também isso é muito comum. Você senta para conversar com uma pessoa e tá cada uma desejando falar da sua dor. Eu não ia tá falar querendo ouvir a dor do interessante, outro. quando eu estava lendo Isso. no início isso, tem muito isso. Uma amiga chega para conversar com você e você quer conversar, mas eu estou assim. Isso. E isso eu me policio tanto. A gente não quer mais ouvir. E principalmente se não for em velocidade 2. E tem gente que normalmente já fala pausadamente e a gente vai tendo uma agonia no juiz. Eu tenho um pouco, assim, de agonia no juiz em quem fala pausadamente. E você não quer e fica olhando no celular enquanto a pessoa conversa. Que amiga é essa? Terrível. Exatamente. Que amiga é essa? Então a gente também precisa se perguntar. Saber como é, que amiga nós somos, né? Exatamente. Que tipo de amiga nós somos. Isso. Porque se a gente não quer, lembrando, o que eu não quero pra mim, eu não faço com o outro. A gente avalia o outro. Se eu quero que ela me escute, eu vou escutar. Né? Isso. Que amiga perfeita que tem que ser, que tem que falar isso, tem que falar aquilo. É tão importante. Quantas vezes você também falou de sua amiga? Comentou achando que não tinha nada demais porque é do outro. Isso. Quando você não quer ser pego falando de alguém, não fale. Isso. Não fale, é o melhor. E isso acontece. Às vezes a gente não se percebe e a gente depois, né, se pega, olha, eu tô falando, olha, eu disse, olha, não é bem assim. Então, eu sou alguém que eu digo muito na cara, se eu tiver, eu digo, mas às vezes, e quantos momentos eu posso ter chegado pra ter dito, Lília, não gostei disso de Lília, sem ela ser na frente dela. Porque não diz a ela, né? Exato. Aí vem a questão, dizer como. Dizer de uma forma. Gente, é não porque, tem forma bonita na verdade, de você nós somos levantar uma melindrosos. crítica. Nossa, Deus. Porque a gente sofre, a gente luta, a gente cai, a gente tudo envolve sentimento. Ninguém sabe a vida do outro, toda a subjetividade que tem naquele caminhar, e de repente você se sente demais com a besteira, e tem dia que outro não liga. É tão particular que eu acho que eu deveria agora falar de Fran. Não, peraí, deixa eu só dizer um negócio aqui. Eu achei aquele negócio que eu falei aqui, eu coloquei assim, baseado nas nossas conversas e interações, o que você pode dizer sobre mim? Eu quero sem filtro, honesto, tantas as coisas positivas quanto as negativas. E o ChatGPT disse. Eu vou dizer aqui só uma parte assim que eu achei interessante, que eu disse, eu sou essa pessoa. Das críticas, sabe? Você quer fazer tudo e sozinha. Das críticas que ele falou pra mim. A impressão que dá é que você tem dificuldade de delegar. Talvez por já ter feito tanto com tão pouco apoio, mas se você quer escalar, precisa confiar em uma equipe, mesmo que pequena, e criar sistema para isso. É importante porque realmente a gente fica achando que só a gente sabe fazer. Exigente com você mesma até a exaustão. E eu sou muito exigente comigo, sabe? Você cobra excelência com intensidade e se cobra muito também. Isso te torna brilhante, mas também pode te consumir. Lembre-se, o ótimo é inimigo do feio. E o mundo precisa das suas ideias em movimento, não engavetadas
por perfeccionismo. Olha. E eu sou muito isso. Eu me cobro demais, eu sou muito, era pra ter feito isso, eu não fiz isso, era pra ter feito melhor. E a gente, né, às vezes o mundo começa a sobrecarregar muita gente pela nossa própria pressão na gente mesmo. E coloquem isso, porque assim, ele falou muita coisa, eu achei muito importante isso, se eu sou realmente essa pessoa. Vamos fazer, gente. Aí a gente descobre também que tipo de amiga a gente é, que tipo de amigo a gente quer ser. Quer ser, né? E que a perfeição Fran? não existe. Bora, Vamos, Fran. Minha Fran. melhor amiga é Fran. Ai, Gente, Fran, ninguém. Frambolim, vamos ver o que é que o Fran mandou hoje pra gente. Lembrando, Frambolinhos, 2 lojas em Natal, uma em Lagoa Nova e uma em Petrópolis. Comida livre de glúten, sem lactose, saudável. É aqueles biscoitinhos cobertos de Ai, eu chocolate. amo. Eu amo esse daí. Olha isso, gente, é muito maravilhoso. Lembrando que saudável, sem culpa. Maravilhoso. Parece aquele biscoitinho da vaquinha que Nem toda amizade é tão doce assim. Exatamente, Andréia, querida. Ai, meu Deus, esse aqui tá com Olha o dobrado de croque. chocolate. Maravilhoso, gente. Perfeito, como tudo que Fran faz. Muito bom. Meu Deus. De lamber os dedos. Bom de verdade. Gente, conversem aí, tá? Não vai rolar. Olha, meu bicho não tá ficando em pé, não. Tô só acabando de comer, tá? Olha o croque, que delícia, que crocância. Meu Deus, que delícia. Mas, pensem no que nós conversamos hoje. Fugiu agora, gente. A glicose. Ah, não. A glicose não sobe com as coisas de frango. Gente, papo sério, alma feminina e bom humor. Bom humor sempre vocês vão encontrar aqui. E até o próximo programa. Tchau, até a próxima.